No vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre minhas experiências na área de saúde aqui do Japão. Tudo desse tempo, 25 anos morando aqui, mais de 25 anos morando aqui. Eu vou tentar resumir nesse vídeo aqui algumas experiências que eu já passei aqui no Japão com hospital, clínica, esse tipo de coisa, né? Na área de saúde, assim. Vou dar um relato aqui sobre as cirurgias dos meus pais, cirurgias de câncer do meu pai e da minha mãe, que a gente passou aqui no Japão, o nascimento das nossas filhas, tudo. Vou tentar resumir aqui o máximo que der, ser o mais objetivo possível no vídeo e falar o que eu acho, o que eu penso sobre o sistema de saúde aqui do Japão. Tá bom? Então fica aí no vídeo aí até o final, que acho que vai ter coisa interessante aqui, tá? Então, hoje de novo eu tô aqui dirigindo e falando aqui assim também. Eu vou tentar editar o mínimo que der aqui esse vídeo. Pode ser que fique com alguns pedaços aí meio sem falar, ou tem algumas falhas aí, porque é assim, eu dirigindo e falando só o que eu acho, o que eu penso, sem roteiro nenhum. E aí eu vou tentando lembrando das coisas, né? Do que já aconteceu e tal. Então eu já vou falar aqui sobre o que foi mais impactante aqui nas nossas vidas, né? Foi no caso dos cânceres aí do meu pai e da minha mãe. Primeiro foi minha mãe, né? Minha mãe teve um câncer de intestino. Câncer no intestino, ela não estava conseguindo ir ao banheiro, aí que daí acabou descobrindo no hospital que estava com um tumor ali, né? E aí eles já, no dia que ela acabou indo de ambulância pro hospital, passou mal, eu tive que chamar a ambulância para ela lá e tal. Aí acabou que foi pro hospital lá, eu tava lá nesse dia aí, que daí o médico falou que tinha que operar naquela hora ali, não tinha mais tempo, não dava para deixar, porque senão corria o risco do intestino estourar ali, e aí já não ia ter mais jeito, né? Então, como é que tava ali a situação dela, né? Tava bem complicada. Eu sei que daí tiveram que operar ali na hora e tal, aí assim, eu tive que dar notícia pra ela do câncer e tal. Foi difícil, foi um momento bem complicado, mas daí ela operou, tirou lá a parte do tumor, foi tudo bem ali durante a operação, depois da operação também foi tudo certo. Isso aí tudo aqui na cidade de Hamamatsu, no hospital do Irio Center ali. Aliás, nesse hospital aí foi o que a gente fez tudo até hoje em dia. Até hoje, assim, foi tudo feito lá. Nossas filhas nasceram lá, acho que os da minha irmã também nasceram lá, os da minha sobrinha também nasceram lá. A família inteira se trata lá, né? E aí minha mãe operou do câncer, colocou ali uma telinha que tinha que colocar lá dentro da barriga lá e tal, fez o quimioterapia, essas coisas aí, tudo lá, tudo tratando lá no hospital, até o dia que recebeu já a liberação, que não precisava mais fazer quimioterapia e tal, que já estava totalmente curada do câncer, né? Não espalhou para nenhum outro lugar, nem nada. Não chegou nem a perder os cabelos durante a quimioterapia. Foi tudo bem... Foi tudo bem, né? Assim, na medida do possível, foi tudo bem. E aí, logo ali, depois de alguns anos, aconteceu com meu pai. Daí meu pai teve
também tava com uns problemas no estômago e tal. Aí foi ver, tinha um tumor no estômago. No caso dele era câncer de estômago. E aí fizeram lá a biópsia e tal. Tipo, tinha que... Tem casos que tira parte do estômago e tal, né? Mas no caso dele ali, teve que tirar o estômago inteiro. 100%, perdeu 100% do estômago. E aí a recuperação é mais complicada e tal, porque você vive para viver sem estômago, né? Mas também depois da operação ele fez lá os tratamentos que tinha que tratar. E ainda conseguiu se recuperar bem. E ainda conseguiu viver alguns anos, né? Infelizmente os dois já se foram, né? Mas assim, depois dessa fase aí, eles ainda continuaram, conseguiram viver mais alguns anos. E aí acho que não lembro direito quantos anos foi, né? Sei que depois de alguns anos que liberou lá tudo dos tratamentos, de tempos em tempos eles tinham que ir lá fazer exame e tal, mas aí conseguiram terminar lá todos os tratamentos. E aí depois de alguns anos vieram a falecer. Mas já foi lá no Brasil, né? Não foi aqui no Japão. E aí nos dois casos foi tudo bem, tudo muito bem. Na verdade, acho que melhor acho que não tinha como ser. O tratamento do hospital foi muito bom, o pós-operatório, os tratamentos que tiveram foi tudo muito bem. E aí, fora isso aí, teve o caso do nascimento das minhas filhas, também correu tudo bem também. Das duas foi no hospital no Irio Center lá também, as duas foi parto normal. E a primeira foi de madrugada. A gente fez tudo pré-natal lá no hospital. E aí eles só pediram para, né, assim, quando fosse a hora, para ligar um pouco antes para avisar, né, quando tivesse indo, para avisar. E aí a bolsa estourou de madrugada. Eu liguei lá, falei que estava indo. Quando a gente chegou lá, já estavam esperando a gente, já levaram lá para a sala lá e tal, aí para começar lá os trabalhos de parto. E no dia seguinte de manhã ela nasceu, a primeira, né? Aí também tudo, desde o pré-natal até as primeiras vacinas dos primeiros meses e tal, foi tudo feito lá. Só depois de grande que a gente começou a ir em clínica, levar elas em clínica mais perto de casa, né? Mais fácil também do que ir para o hospital, né? Consegue agendamento mais fácil, tudo mais fácil em clínica. Da minha segunda filha também foi lá, e aí eu tava trabalhando, a minha esposa ligou falando que a bolsa tinha estourado, acho que é um negócio assim. Eu fui correndo para casa também, já liguei para o hospital, mesmo esquema, tudo mesma coisa, rapidinho, já nasceu, tudo muito bem acompanhado, tudo ajuda com papelada para fazer registro, tudo, eles fizeram tudo certinho lá. Então, assim, não tenho o que reclamar também dessa área da pediatria do hospital ali também não. Esses 4 casos aí foram os mais, assim, os maiores casos aqui que a gente teve, né? O nascimento das duas e a operação dos meus dois pais, e ultimamente aí, ano passado, depois que eu cheguei aqui no Japão e tal, ano retrasado, eu tava aqui sozinho ainda. Minha esposa e minhas filhas estavam lá no Brasil, e aí eu amanheci com o olho vermelho, um olho só vermelho, bem vermelho, a parte branca estava toda vermelha. Eu falei, ixi. Aí eu fui para uma clínica
oftalmologista, ele já me mandou pro hospital. Falou que era vulveite, uma doença que eu nunca tinha ouvido falar também. Aí no hospital, eu fui pro hospital de Micatabara, sairei de Micatabara, que é o mais perto de casa e tal. E aí eu fui naquele hospital ali, comecei a fazer esse tratamento do olho aí. Tinha que ir lá, acompanhamento e tal, fazer uns negócios lá de uns exames e pingando remédio e tal. Sarei rapidinho, me curei rapidinho. Rapidinho assim, né? Demorou ali uns 2 meses, eu acho. Muito bom também o hospital ali, não tive problema nenhum durante esse tratamento do olho. Foi tudo certo. E aí teve recentemente também eu quebrei o pulso, né? Esse do olho aí foi do hospital do Serei. Aí eu quebrei o pulso na fábrica também, alguns meses atrás. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Aí eu ainda tô tratando lá na clínica, uma clínica de ortopedia lá em Ramaquita ali. E aí, tipo, a clínica é bem vazia, acho que não gostam muito ali do médico dali, mas comigo foi tudo bem desde o começo. Foi o médico acertou tudo ali no cronograma que ele falou que ia fazer, ia colocar a tala por tantas semanas, ia tirar a tala depois de tantas semanas, ia engessar e tal. Tudo o cronograma que ele falou foi tudo certinho, assim, só não engessou porque estava inchado ainda e continuou com a tala, mas daí já melhorou, já deu tempo de ficar com a tala, tirou. Aí eu fazendo a fisioterapia, fiz a fisioterapia, mas meus movimentos voltaram 100% do pulso. Então, como não voltou 100% ainda, eu tenho que ficar indo lá uma vez por mês. Agora eu tenho que ficar indo lá para ele ver certinho mesmo, porque que não tá voltando e tal. Mas assim, não altera em nada a minha vida essa falta de movimento completo do meu pulso, né? Eu sinto que tá voltando, tá melhorando com o tempo. Mas assim, já faz quase 5 meses já, mas ainda não tá 100% não. Mas em relação ao médico, tá tudo bem, foi tudo muito bom ali. Aí quando eu precisar de algum ortopedista, certeza que eu vou ali nele, né? O único caso aqui meu que foi ruim foi bem no começo, quando a gente ainda não tinha muito tempo de Japão. Mas antes eu vou falar aqui sobre também a clínica que a gente leva as crianças ali. Tem uma clínica nova que eu achei na internet, aí eu falei, eu vou testar ali pra ver. Sim, sempre procurando algum lugar para ficar oficial mesmo, pra gente sempre, quando precisar de alguma coisa, já ter as clínicas certas ali para onde a gente vai, né? Tem uma clínica ali de pediatria nova e a gente começou a levar as meninas lá, uma senhora que é a médica. E ali é bom que, tipo, tem 6 salas, eu acho que, se eu não me engano, são 6 salas. Você entra ali e fica esperando dentro da sala. Então aí a médica que vai até você ali, você não tem contato com ninguém, né? Eu gostei desse sistema ali dela, ali da clínica dela. E aí é muito bom também para agenda pelo celular, aplicativo e tal, muito fácil. Ela dá os remedinhos ali que precisa ali. Então as vacinas das meninas ela tem dado também, algumas vacinas que estavam atrasadas. Tá, foi tudo bem ali também. E aí também uma outra clínica que eu achei boa também foi recente, que eu fiquei gripado aí, tive febre. Já fazia mais de 10 anos que eu não tinha febre, nem sabia pra onde ir, né? Não tinha nenhuma clínica que eu ia nessas horas aí, porque já fazia mais de 10 anos que eu não ficava gripado. Aí eu achei uma clínica aí que indicaram ali em Takaoka, também muito boa também, o tiozinho
fez lá o exame da influenza e do corona também, não deu problema nenhum. Tem um dentista também que a gente vai sempre em Takaoka ali também, trata a família inteira também, muito bom. Então assim, em relação ao sistema de saúde, não tem o que reclamar até agora, né? Só um caso só que teve, foi bem lá no começo, eu tinha 16 anos ainda, então quer dizer, faz muito tempo, foi no ano 2000, 24 anos atrás. Eu treinava jiu-jitsu, caí, quebrei a clavícula, a gente foi pro hospital do Enshibyoin lá de Rama, lá no centrão lá, famoso Enshibyoin. Aí o médico já falou que eu tinha que operar, com 16 anos só ainda, queria me operar da clavícula, colocar pino na minha clavícula e tal. Aí dali minha mãe me levou numa outra clínica para pedir uma segunda opinião, e aí o médico falou que não tinha essa de operar não, que eu era muito novo ainda, né? E aí ele deu uns puxão lá no meu braço, lá, colocou no lugar lá o osso mais ou menos e já era. Secou, grudou ali um osso no outro, meio, dá para sentir um pouco torto, mas não afeta em nada o movimento nenhum. E já me livrou de uma operação logo cedo ali, esse médico, né? Então o único momento ruim foi esse aí do Enshibyoin aí, que o cara queria me operar lá e minha mãe não deixou. De resto foi tudo bem, o sistema de saúde, assim, pra mim, pra minha família, nunca falhou. Foi sempre bom, sempre com seguro também. Shakai Hoken, sempre a vida inteira aqui. E é isso aí. No Japão, se você... Hoje em dia é obrigatório já o Shakai Hoken, né? Tipo, quem não tem... É raro, né? Não ter Shakai Hoken aqui no Japão. Tem que ter, porque ajuda muito, né? E é isso aí. Se você tá aqui no Japão ou já esteve aqui, teve alguma experiência ruim aí com médico ou boa também, deixa aí nos comentários aí. Comenta aqui, porque tem bastante gente que tem situação ruim aqui, tem uns negócios ruins, chato, né, e tal, mas também tem coisa que a gente acaba não entendendo também, por causa do idioma e tal, né? Se vê que tá meio estranho, vai em outro médico, procura outra opinião, sei lá, procura um tradutor. Não é vergonha nenhuma pra ninguém aqui, é um idioma difícil de entender já no dia a dia, ainda mais com esses negócios de termos médicos aí. Quando o médico falou lá do meu olho lá, falou que era Budô lá, o negócio da uveíte lá, eu lá vou saber o que é isso aí. Eu sei que Budô é uva. Aí eu tive que pesquisar lá e daí fui ver que era uveíte, aí também vou entender o que é uveíte. Aí eu pesquisei mesmo o significado lá, o que era essa doença, e para daí descobrir o que era, né? Então o termo médico é complicado, não dá para brincar também não com isso. E é isso aí. Se é a primeira vez que você assiste aqui o canal, se inscreve aí, tá? Dá uma olhada nos outros vídeos aí que eu compartilho minhas experiências aqui no Japão. Eu vou abastecer aqui o carro, que já tá uns 2 risquinhos aqui. E aí, assim que der, eu gravo outro vídeo aqui pro canal, tá? Obrigadão aí e até o próximo vídeo.